Boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar nossa apresentação. A gente vai falar sobre arquitetura CISC e arquitetura RISC. O nosso grupo é composto pelo Jason, pelo Ricardo, pelo Rodrigo e por mim, Vinícius. Pode passar, Ricardo. A gente vai iniciar o trabalho falando um pouco sobre a arquitetura CISC. Pode passar. A arquitetura CISC, ou Complex Instruction Set Computing, é uma arquitetura utilizada na construção de processadores, e a sua tradução seria computação com conjunto complexo de instruções. Dentre as suas características, nós podemos citar o número maior de instruções, a ser comparado à arquitetura RISC, pode passar. O fato dele trabalhar com instruções mais completas, e também, quando ele foi desenvolvido, ele tinha como objetivo reduzir o número de instruções para executar uma tarefa. Por isso, ele tem um número bruto maior de instruções. Pode passar. Outra informação relevante é o fato da arquitetura CISC executar instruções em mais de um ciclo de clock. Pode ir. E também é uma arquitetura extremamente utilizada em computadores pessoais, servidores e aplicações que podem exigir um grande processamento de dados. E nesse caso a gente poderia citar atividades que lidam com processamento de imagens e de som também. Pode passar. E além disso, por ser um modelo mais antigo, é muito comum a gente ver a arquitetura CISC presente em sistemas legados. Pode seguir. Agora nós vamos falar um pouco sobre as desvantagens e as vantagens. Vamos iniciar pelas desvantagens. A arquitetura CISC ela possui um desempenho mais lento devido à complexidade das instruções. Ela também impossibilita a alteração de instruções compostas, visando melhorar o desempenho do processamento. Ela exige uma maior complexidade dos hardwares e também possui um maior consumo de energia, já que utiliza mais transistores. Pode passar. Outro fato relevante é que não permite quase nenhum pipeline. E o pipeline seria uma técnica que permite os processadores realizarem mais de uma tarefa simultaneamente. Eles são capazes de reconhecer e respeitar a ordem das instruções, e como benefício do pipeline seria a redução do tempo global de execução, aumentando o desempenho do processador. Pode passar. E agora falando das vantagens, a gente tem um fato bem importante, que seria a redução do tamanho do código executável, já que possui instruções com partes comuns aos códigos utilizados no programa, e o fato também da arquitetura CISC conter uma microprogramação atrelada, que possibilita uma maior flexibilidade aos projetos de máquina. A microprogramação nada mais seria que um conjunto de códigos de instruções que são gravados no processador e permitem ele receber as instruções do programa e executá-las. Pode passar. E, além disso, também a arquitetura CISC facilita o trabalho de programadores de linguagem de máquina, já que disponibiliza previamente as instruções que serão utilizadas no programa. E a linguagem de máquina seria um código que contém a sequência em bytes e que representa as instruções a serem executadas pelo computador. Agora eu vou falar sobre dois modelos precursores que utilizam a arquitetura CISC, que foram bem importantes no desenvolvimento dos processadores. Primeiro vai ser o Motorola 6800 e o Intel 8086. Pode passar. O Motorola 6800 ele foi lançado em 1974 e ele foi um dos primeiros microprocessadores desenvolvidos. Ele foi amplamente utilizado em diversos dispositivos da época e ele foi projetado para ser um processador de 8 bits, possuindo um conjunto de instruções relativamente simples para a época. Pode passar. Ele operava com uma frequência de clock de 1 MHz e tendo capacidade de acessar até 64 KB de memória. Na época, essa quantidade era significativa. Além disso, ele possui um barramento de dados de 8 bits, um de endereço de 16 bits, e permitia que o processador acessasse essa grande quantidade de memória. Outro fato relevante seria alguns recursos avançados para a época. Seria a inclusão de instruções de multiplicação e divisão, e também o fato de permitir a interrupção e acessos diretos à memória. Além disso, o projeto do Motorola 6800 ele serviu como base para outros microprocessadores. Agora, abordando sobre o Intel 8086, ele foi lançado em 1978 pela Intel e foi um dos microprocessadores mais importantes e influentes da história. Ele faz parte da família x86, né, de arquitetura, e ele foi projetado para ser compatível com as versões anteriores dessa família. E ele foi um processador de 16 bits. Pode passar? Show de bola. Ele foi o primeiro processador da Intel a usar essa arquitetura de barramento de 16 bits e possuindo um barramento de endereço de 20 bits, permitindo um endereçamento de até 1 MB de memória. E ele
permitia também a segmentação de memória, que a memória era dividida em segmentos de 64 kilobytes. Outro fato relevante também seriam as instruções de multiplicação e divisão. Ele também introduziu as instruções de manipulação de strings, então foi um desenvolvimento muito relevante para o mercado, e ele foi muito utilizado em computadores pessoais, estações de trabalhos e servidores. E o modelo do Intel 8086, ele tornou-se a base para a família de processadores x86 da Intel. E esses processadores, eles continuam sendo a base dos processadores desenvolvidos até hoje. Agora o Rodrigo vai seguir. Agora eu vou falar sobre alguns dos modelos que são mais recentes, né? Que possuem um nível tecnológico que a gente está atualmente. São os marcos nos registradores de 32 bits e 64 bits. Alguns marcos, né, da tecnologia atual tem o Intel 8386, o Intel Pentium, os microprocessadores que têm a microarquitetura Intel Core e os da linha de produção que se sucedem a Intel Core, né? A gente tem o i3, i5, i7, i9 e por aí vai. E a tecnologia Hyperthreading, que eu vou explicar mais adiante. Pode passar. Bem, o Intel 8386 foi lançado pela Intel em 1985, introduziu uma arquitetura mais avançada, né? Ou seja, ele tinha um conjunto de instruções mais rico e capaz de utilizar eficientemente o modo protegido. O que significa isso? Os microprocessadores, eles têm o modo real e o modo protegido. No modo real, o processador ele se comporta exatamente como os processadores das gerações anteriores. Eles têm o mesmo conjunto de instruções e eles acessam a mesma quantidade de memória RAM. O processador entra para o modo protegido quando é para beneficiar das vantagens que esse microprocessador tem. No modo protegido, o processador passa a contar com um maior conjunto de instruções, recursos mais avançados, um acesso maior de quantidade de memória RAM. Isso faz com que isso faz com que ele tenha mais compatibilidade total com um software de 16 bits, por exemplo. Também pode-se dizer que o 8386 inaugurou a computação contemporânea, porque ele é utilizado até hoje, né? Pode passar. Ele foi o primeiro a incluir registradores de 32 bits, o barramento de memória também de 32 bits, o que permitiu acessar 4 GB de RAM, tinha compatibilidade total com software de 16 bits, como eu havia falado. O processador de 12 MHz e podia chegar até 33 MHz e suporte à memória virtual. O que é isso? Ele utiliza um arquivo no disco rígido como complemento para a memória RAM disponível no seu equipamento. Pode passar o slide. Agora falando do Intel Pentium. O Intel Pentium é a 5ª geração da arquitetura x86. E um fato curioso por causa desse fator que foi utilizado esse nome desses microprocessadores, né? O Pentium vem de penta. Foi a 5ª geração, né, da arquitetura x86. Foi produzido em 1993 e introduziu a arquitetura superescalar, né? E o que quer dizer isso? O Pentium possui 2 canais de execução de dados, né, que são os pipelines. Tem o canal 1 e o canal V. Permitia a execução de múltiplas instruções simultaneamente, o que melhora o desempenho do processador.
Ele também tinha um barramento externo de 64 bits. Significa que ele duplica a quantidade de informação em cada operação de leitura da memória. Só que isso não quer dizer que o Pentium ele pode executar as aplicações de 64 bits. Os seus registradores eles são de 32 bits. Eles ofereciam o dobro da performance que os microprocessadores das versões anteriores por cada ciclo de clock. Pode passar. O Pentium possui praticamente 2 processadores, né? Pode-se dizer assim, operando em paralelo. O que é cada canal, né? A canalização U, ele pode processar qualquer tipo de instrução, e a canalização V, ele é dedicado às instruções com operadores mais simples. E ele, dependendo do que você quiser fazer, os dois canais podem ser processados ao mesmo tempo, né? E ele é um processador de 60 MHz. Pode passar. Agora, em tecnologia Intel Core. Essa linha de processadores nessa linha foi desenvolvida a microarquitetura Intel Core. Antes, os microprocessadores tinham um consumo maior e também era muito difícil aumentar a capacidade do microprocessador. E esses foram os motivos principais que levou a Intel ter abandonado a microarquitetura anterior, que era a microarquitetura NetBurst. Foi lançado pela Intel em 2003 e, por consequência, nessa mudança de arquitetura, eles têm um menor consumo elétrico e a série Intel Core possui várias variantes que a gente conhece hoje em dia, né? Que é o Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 3, Core 5, Core 7, Core 9. Cada variante oferece diferentes recursos e desempenho, né? Para cada necessidade e para cada área de mercado, né? O que são essas microarquiteturas? Né? Eles introduziram recursos como a execução fora de ordem, né? Que permite que o processador ele execute instruções em uma sequência mais eficiente. Ele aproveitando instruções que não dependem uma das outras, né? Pode passar. Agora, falando, por fim, do Intel Core 7, foi lançado pela Intel em 2008 e ainda é produzido, né? Possui a tecnologia Hyperthreading. O que é isso? A thread é como se fosse um subsistema dentro de um processador, onde os processos eles se dividem em mais tarefas, né? Hyperthreading permite que um único núcleo físico execute várias threads simultaneamente, melhorando o desempenho em multitarefas. Tem execução de múltiplas threads por núcleos, né? Registradores de 64 bits e frequência do processador de 2.300 MHz e pode chegar até 5.100 MHz. Pode passar. Boa tarde, meu nome é Jason e irei falar sobre a arquitetura RISC. Muda o slide. RISC, Reduced Instruction Set Computer, ou em português, computador com um conjunto reduzido de instruções. É uma linha de arquitetura de processadores que favorece um conjunto simples e pequeno de instruções que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas. Os processadores baseados na computação de conjuntos de instruções reduzidos não têm microprogramação. As instruções são executadas diretamente pelo hardware. Como característica, essa arquitetura, além de não ter microcódigo, tem um conjunto de instruções bem com baixo nível de complexidade. Muda o slide. Em comparação com as instruções dadas a uma arquitetura em conjunto de instruções complexas, CISC, uma arquitetura RISC pode exigir mais instruções, ou seja, mais códigos, para realizar uma tarefa, porque as instruções individuais são escritas em códigos mais simples. O objetivo é compensar a necessidade de processar mais instruções, aumentando a velocidade de cada instrução, em particular, implementando um pipeline de instruções, que
pode ser mais simples de alcançar, dadas as instruções mais simples. A arquitetura RISC surgiu no início da década de 1980. A partir da sua criação, os processadores antigos passaram a ser retroativamente chamados de CISC. O surgimento da arquitetura RISC se deu na tentativa de resolver as deficiências que começavam a aparecer nos processadores tradicionais. Outro slide. O ponto principal da arquitetura RISC é que cada instrução executa apenas uma função. O computador RISC geralmente tem muitos registradores de uso geral de alta velocidade, como a arquitetura Load Story, na qual o código para as instruções que concedem acesso para a memória principal do computador. O design da CPU permite aos computadores RISC poucos modos de endereçamento, simples e tempo de instruções previsíveis que simplificam o design do sistema como um todo. A maioria das arquiteturas RISC tem instruções de comprimento fixo e uma codificação simples, o que simplifica consideravelmente a lógica de busca, decodificação e emissão. Esse é um dos principais objetivos da arquitetura RISC. Para qualquer nível de desempenho em geral, um chip RISC normalmente terá muito menos transitores dedicados à lógica central, o que geralmente permitia dos dispositivos aumentar o tamanho do conjunto de registradores. Outras características das arquiteturas RISC incluem operação de ciclo único, descrita como a execução rápida de funções simples que dominam o fluxo de instruções de um computador. Formato de instruções uniforme, usando uma única palavra com código operacional nas mesmas posições de bit para decodificar mais simples. Todos os registradores de uso geral podem ser usados igualmente como fonte e destino em todas as instruções, simplificando o projeto do compilador. Modos de endereçamento simples com endereçamento complexo executados por sequências de instruções. Poucos tipos de dados em hardware, sem decimal codificado e binário, por exemplo, o famoso BCD. A quantidade reduzida de instruções diminui o tamanho e a complexidade da unidade de controle para a decodificação da instrução. Com isso, sobra mais espaço para registradores no processador. A palavra reduzido no nome não significa que são removidas instruções, pois existem exemplos de arquitetura RISC com tantas instruções quanto uma arquitetura CISC, mas sim que cada instrução deve reduzir o trabalho que faz, tendo assim um número menor de ciclos de memória de dados, comparado com instruções de arquitetura CISC, que podem exigir dezenas de ciclos de memória de dados. Muda o slide. Os desenvolvimentos conceituais da arquitetura RISC começaram com o projeto IBM 801. A foto no slide, mas não foram imediatamente colocados em uso. O projeto foi baseado em um estudo da IBM feita com seus clientes. Foi percebido que o código em configuração de alto desempenho fazia uso extensivo de registradores do processador e que eles geralmente ficavam sem eles. Isso sugeriu que registradores adicionais melhoriam o desempenho. Além disso, eles notaram que os compiladores geralmente ignoravam a grande maioria das instruções disponíveis, especialmente modos de endereçamentos ortogonais. Em vez disso, eles selecionavam a versão mais rápida de qualquer instrução fornecida e construíram pequenas rotinas usando-a. Isso sugeriu que a maioria das instruções poderiam ser removidas sem afetar o código resultante. Essas duas conclusões funcionaram em conjunto. A remoção de instruções permitiria que os opcodes de instrução fossem mais curtos, liberando bits nas palavras de instrução que poderiam ser usadas para selecionar entre um conjunto maior de registradores. As diversas operações complexas eram pouco utilizadas pelos programas, pois dependiam de optimização do código em alto nível. As múltiplas palavras de endereçamento faziam com que cada instrução demorasse um número variável de clocks para que fosse possível executar. Por fim, a unidade de controle grande deixava pouco espaço para registradores, demandando diversas operações de acesso à memória. Agora o Ricardo irá falar sobre alguns modelos de arquitetura e risco. Pode mudar o slide. Bom, boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco sobre os modelos que utilizam a arquitetura RISC, né? Bom, dando continuidade à apresentação, eu vou citar essas arquiteturas, a MIPS, Spark, PowerPC e ARM, né? Destacando as suas contribuições e o impacto delas na computação moderna. Bom, primeiramente, vamos falar um pouco aqui sobre a arquitetura MIPS, né? Que é o microprocessador sem estágios de pipeline interligado. E a arquitetura MIPS, ela foi desenvolvida na Universidade de Stanford nos anos 80, e ela tinha como objetivo, né, simplificar a execução de instruções e otimizar o desempenho dos processadores. O primeiro processador MIPS, né, que foi o R2000, foi lançado em 85, e desde então essa arquitetura ela tem sido muito utilizada em roteadores, sistemas embarcados e supercomputadores. E esses processadores eles possuem um conjunto de instruções, né, reduzido e eficiente, que permite aí uma execução rápida e direta das tarefas. Eles também vão oferecer suporte, né, a pipelines de execução, caixê de instruções e dados, além de unidades de ponto flutuante, né, para operações matemáticas. E uma curiosidade é que essa arquitetura ela também foi usada no desenvolvimento de emuladores de jogos, né?
E isso permitiu que jogos de diferentes plataformas fossem executados em sistemas que não eram originalmente compatíveis com esses jogos, ampliando então essa acessibilidade. E uma curiosidade é que ele foi usado no PS1, né, o primeiro PlayStation aí da Sony. Bom, falar um pouco agora sobre a arquitetura Spark. Essa arquitetura ela foi desenvolvida pela Sun Microsystems no início dos anos 80, e o primeiro processador Spark, né, foi o Spark 64, e ele foi lançado em 87. E esses processadores eles são muito utilizados em servidores, sistemas embarcados e supercomputadores. E eles possuem recursos avançados aí, como execução fora de ordem, suporte a multithreading, né, que permite múltiplos threads sejam executados simultaneamente, né, em um único núcleo desse processador, melhorando então a utilização dos recursos e a capacidade de resposta, né, do sistema. Além disso, eles também oferecem suporte ao ponto flutuante de precisão dupla, né, que é essencial para aplicações científicas e a computação de alta performance nos supercomputadores. E uma curiosidade é que o supercomputador japonês K-Computer ele foi construído aí com base nessa arquitetura, né? E foi um dos supercomputadores mais poderosos lá da época, em 2011. Vamos falar um pouco agora sobre a arquitetura PowerPC. Essa arquitetura ela foi usada aí nos computadores Macintosh, né, da Apple, de 94 até 2005, e ela foi o resultado, né, de uma colaboração entre a Apple, a IBM e a Motorola, né, que foi conhecida como Aliança M. E o objetivo era criar uma arquitetura RISC, né, que fosse avançada e que combinasse o desempenho, né, e eficiência energética. E o primeiro processador PowerPC, né, que foi o PowerPC 601, ele foi lançado em 92. E eles foram muito utilizados, né, nos computadores Mac, servidores e sistemas embarcados. E eles se destacam aí pela execução fora de ordem, né, o que significa que eles podem reorganizar a sequência de instruções, né, para otimizar o desempenho, e isso vai resultar em um processamento mais eficiente e mais rápido. Além disso, eles também vão possuir um conjunto de instruções escalável, né, permitindo aí que eles sejam adaptados para diferentes necessidades. Eles também oferecem o suporte a SIMD, né, que é Single Instruction Multiple Data, e unidade de processamento vetorial, né, que são especialmente úteis para operações intensivas em dados, como gráficos e processamento de mídia, né. Uma curiosidade interessante é que essa arquitetura também foi adotada em consoles de videogame, como o famoso Nintendo GameCube, da Nintendo. E essa combinação de desempenho e eficiência energética foi dela uma escolha atraente, né, para essas empresas que buscavam poder de processamento para jogos. Bom, e por último, a gente vai falar aqui um pouco sobre a arquitetura ARM, né? Essa arquitetura ela tem uma presença dominante no mercado de smartphones e tablets, né, e ela foi desenvolvida pela Acorn Computers, no Reino Unido, em 83. E o objetivo, né, era desenvolver uma arquitetura de processador eficiente e que fosse versátil, né, para dispositivos de baixo consumo energético. E o processador ARM, né, conhecido como ARM1, foi lançado em 85. Em 90, a Advanced RISC Machines, né, foi fundada para licenciar essa tecnologia para outras empresas. E essa arquitetura ela é altamente modular, né, o que significa que ele vai facilitar a integração, né, de outros componentes, como GPUs e controladores de memória, em um único chip. Ela é amplamente adotada também em dispositivos móveis, sistemas embarcados e servidores, né, graças ao seu baixo consumo de energia, desempenho eficiente e conjuntos de instruções otimizados. E isso vai justificar, né, que esses processadores estão presentes em mais de 95% dos smartphones atualmente. Além disso, né, com a crescente popularidade aí da internet das coisas, a presença, né, desses processadores ARM está só se expandindo, né, para várias aplicações, desde os wearables, né, como os relógios, fones, até sistema de segurança, automóveis, eletrodomésticos inteligentes. Bom, esse é o fim da nossa apresentação aí sobre arquitetura RISC e CISC. Obrigado, professor.